Pronto, gente. Hoje estamos no final do mês de julho, né? Acabando as férias aí do ano letivo 2026. Hoje a gente traz um assunto mega, super, ultra, blaster de importância para quem está nessa mesma página, buscando se compreender, entender, cuidar de si ao longo de um processo para causar em si a verdadeira libertação do sistema que a gente hoje experiencia no planeta. Então veja que já desde sempre nós temos informações que vão colaborar com a existência de outros seres que ingressaram aqui no planeta para fazer experiências a princípio e depois domínio. E nesse meio caminho, nós estamos falando só da época pós-diluviana para cá, onde há cerca de 4.500 a 5.000 anos atrás, houve a invasão de seres da família de Anu, que são os Anunnakis. E nós temos aí na linha de frente o Enki, o Enlil, a Inanna, o Marduk e outros menos conhecidos. Mas essa família identificou aqui, desde aquela época, uma possibilidade de domínio e crescimento daquele povo. E daí houveram modificações genéticas no corpo humano. Isso daí já é tratado no livro de Urântia e já é tratado nas obras de Zacarias Sitchin, para quem quer ter gradientes de informação. Mas eu sempre vou alertar: peguem informações que sirvam para vocês só para dar uma localização de entendimento mental, mas não se tornem seguidores, não se tornem fiéis acompanhadores de determinada, seja lá quem for, e nem de mim. Por quê? Porque o projeto você desperta, você entende, você acorda e você cuida junto à sua própria equipe de auxílio de outras dimensões. Você é acolhido e daí então você segue seu caminho, que essa é a minha trajetória. Então eu aprendi também a me desconectar do mundo que aí está, mesmo estando inserido, que é aquele velho sistema. Você está inserido dentro da matriz de controle. Não tem como dizer, eu não faço mais parte da matriz de controle. Isso não existe. Estamos dentro de um sistema. Só que mesmo dentro do sistema, você se identificou. Então você passa a cuidar de você, se desconectar da maneira que dá do sistema, mas dentro do sistema. Por quê? Porque não dá para ser diferente. Então, as historinhas que trazem você é um desperto, você tem que ir para as montanhas, para os Alpes, para o meio da mata. Gente, qualquer coisa que você vá acompanhar, que vá trazer algum nível de sofrimento, está errado. A gente está aqui para se ajudar. Mas trouxe níveis de entendimento é uma coisa. Você vai sofrer por desconexões é outra coisa. Mas você ir atrás de sofrimento para você mesmo, está errado. Não é esse o caminho. Então a ideia maior temos essa realidade que as igrejas não vão contar, nenhum tipo de religiões vai chegar contando essa historinha. Por quê? Porque todas as religiões chegaram de fora do planeta e chegaram aqui para ter esse domínio pacífico em tempos de guerra. Ou seja, para que haja um domínio harmônico
um blá blá blá, uma historinha contada para o ser humano ficar calmo, criou-se o temor ao que eles chamam de Deus. Hoje nós temos toda uma série de literatura palpável, além das canalizações, intuições que você mesmo pode receber, de seres que trouxeram o conhecimento da religião para causar um domínio mental de forma ordeira e pacífica, onde aqui só o que existia era gladiadores, guerras, domínios, mortes, assassinatos. Então, nessa época muito conturbada, chegou a forma religiosa para domínio. E quem trouxe as formas religiosas para domínio se denominaram deuses. Em outros estudos gregos, em outros estudos egípcios, você vai ver que eles tinham muitos deuses. Por quê? Porque na realidade sempre houve essa tentativa de liderança por poderes. Então, cada ser que são de outras dimensões, que trouxeram a religião e que fazem um domínio mental da humanidade, eles são considerados deuses porque através das emanações de pensamento, emanações de forma de pensamentos, emanações de energias e domínios de comandos e comportamentos, assim eles começam a implantar essa ideia de Deus. E agora a gente traz, existe todo esse histórico nosso, existe, está lá. É para quem está na busca, lógico, né? Por isso que eu sempre alerto, aqui não é para convencer ninguém, aqui é para dar informações, dar pontos que você possa pesquisar e você tirar, atestar e provar para si mesmo o quanto isso é válido para a sua caminhada. Definir. Ok? Estou tentando convencer ninguém. Estou trazendo informações para quem está apto a receber. Ai, que você não sei o que, você está dizendo que Deus não existe? Exatamente, nunca existiu. Eu também, gente, vocês têm que ver que eu também sou ser humano e também fiquei 40 anos em uma religião, até ensinando a forma onisciente, onipotente, onipresente. Está tudo certo. Nós estamos falando de um momento planetário que se distingue de toda uma época da humanidade. Então, me chegou esse conhecimento, me serve e eu trago para mim, para em mim causar a minha libertação. E com isso eu ofereço aos seres que querem também cuidar do seu quanto energético, que é a sua alma. Então, trago aqui. Eu poderia passar um dia inteiro dizendo mazelas da criação de que você chama Deus. Mas Deus, conforme a crença religiosa, ele não é super caridoso, bondoso e misericordioso? E por que o histórico humano todo é de sofrimento? Então é você que tem que acordar. Ai, mas eu prefiro botar na minha cabeça que Deus existe. Aí é com você. Porque eu tive que anotar algumas coisas, apesar de que eu não preciso anotar nada para trazer conhecimento, mas como são dados históricos, eu precisei anotar que de 914 a 918, de 15 a 20 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. 1939 a 1945, 70 a 85 milhões de pessoas morreram causando sofrimento a toda uma humanidade. E isso por troca de poderes, ou seja, isso para aumentar ou implementar mais poder às ordens bélicas, que é a mesma
construtora que vende armamento para o ponto A, vende armamento para o ponto B. Então, há um objetivo financeiro para que se sustente uma guerra. Isso não é feito à toa. Só que, em contrapartida, e no plano astral, toda essa energia de sofrimento, ela é absorvida para sustentar o mesmo sistema. Então veja como toda a nossa existência você vai encontrar paradoxos, ou seja, nós mesmos, através do nosso sofrimento e das nossas perturbações, nós oferecemos a mesma energias que fazem funcionar esse mesmo sistema que hoje respiramos. É assim. E aí segue. Vale lembrar que nós estamos na época da mecânica quântica e física quântica. E que isso é provado que o átomo, por ter sido estudado mesmo depois de Einstein, e provado que existe a infinita energia atômica dentro de um átomo que faz a formação do seu corpo, do meu corpo. Uma célula é formada por milhares de átomos, uma célula. E esses átomos foram estudados e localizados dentro das subpartículas a energia que faz com que essa experiência exista. Então, se hoje eu tenho essa informação e provo que a energia humana não tem fim, ou seja, nós somos imortais no campo energético, né? Esse corpo pertencente ao globo terrestre, o corpo se decompõe, vira pó, volta à mesma matéria do planeta, esse corpo. O espírito, a alma, que está em funcionamento de observação com esse corpo, o quanto energético vida dentro do corpo, esse é imortal. E com essa tecnologia já chegada até aqui, mesmo assim, por que é que os humanos se matam? Se nós já temos o conhecimento de que aquele ser que você matou, se foi por maldade, vingança, você acha que ele morreu? Ou você acha que ele pode se tornar um obsessor seu daí para frente? Então, essa ciência e essa magnitude de conhecimento nós já temos. Mas o que é que acontece hoje? Guerras múltiplas atrás de mais poder através do dinheiro, de mais domínio, que isso configura exatamente seres que estão por trás dos mecanismos que acontecem as violências, seres que estão em outras dimensões e fazem isso de forma sobrenatural e de supra-inteligência funcionar. E quem está no meio de tudo isso? Nós, gente. Entendam, nós estamos no meio de tudo isso. Então, continuando. Foi feita uma pesquisa em 2021 que atestou que, no mínimo, 15 mil suicídios acontecem por ano. Eu estou falando só em nível de Brasil. 2.300 crianças desaparecem por ano até 11 anos. Tá? Alguém está me escutando aqui, já teve alguma identificação próximo a você que uma criança desapareceu? Isso acontece hoje. Até 11 anos. De 12 anos a 17 anos, cerca de 12 mil adolescentes, vamos dizer assim, por essa idade, 12 mil pessoas entre 12 e 17 anos desaparecem por ano. Então nós temos aí 2.300 crianças, com mais de 12 mil adolescentes e com mais de 15 mil suicídios. Estou falando só a nível de Brasil. Se a gente pegar a nível planetário, a gente vai sentar para raciocinar.
Aí tudo bem. O tempo se passa e o que é que nós temos hoje? A onda de Alzheimer. Então quer dizer que agora a pessoa vai ficando velho e já vai dizendo, vixe, quem vai cuidar de mim quando eu tiver Alzheimer? Isso é criado, gente. E aí eu pergunto a quem está me escutando, cadê o Deus bondoso, caridoso, onisciente, onipotente, onipresente, onde a gente aprendeu, e eu não estou dizendo que o tempo antigo estava errado, eu estou dizendo hoje, com você com capacidade de raciocinar, por que é que o Deus permite o autismo entrar na sua família? Por que é que o Deus, que sabe tudo, permite o Parkinson, o Alzheimer e o sofrimento infantil te alcançar hoje, aqui, agora, mas você, ludibriado, você, eu digo, qualquer pessoa, tá? Nós estamos fazendo um vídeo para a humanidade. Então, nós estamos apontando, dando o dedo para ninguém. Nós estamos dizendo informações para que, se você se identifica, eu só digo uma palavra. Acorde, cuide da sua energia. Aprenda quem você é. Desperte a centelha divina que existe em você. E não para você ser mágico e superior a ninguém. Para você se identificar como um ser co-criador e parar de depender e emanar energias para essas levas de seres que nós alimentamos todos os dias que rezamos. Qualquer oração nasce contaminada. Ai, mas a oração do Miguel Arcanjo, ai, mas a oração do Pai Nosso. Gente, de novo, não estou aqui para convencer ninguém. Pega qualquer oração dessa, reflete e traz para as informações da nossa origem cósmica. Elas simplesmente desaparecem. E de novo, eu não estou aqui para a gente fazer comparação religiosa, porque senão nós vamos perder centenas de anos só para dizer o que não serve. Então a gente está trazendo informação para você mesmo. Faça suas pesquisas, faça seu raciocínio e permita-se ser quem você é. E aí vem os velhos, a criação, os velhos desabrigados, os velhos em sofrimento, seja em qualquer família, tá? Simplesmente foi velhinho, todo mundo isola, encosta ali, não serve mais para nada e não se respeita aquela potencialidade de conhecimento, de vivência que um velho já trouxe, ou o quanto ele já se desgastou para criar uma família ou deixar um legado. Não se respeita nada disso, apenas o velhinho não serve mais para nada. As crianças, nós precisamos estar sempre de olho, de forma perturbadora. Por quê? Porque o nível de pedofilia e o nível de pessoas que querem ganhar dinheiro com venda de órgãos e com rapto de crianças é enorme. Então, se você tem uma criança até 11 anos e não cuidar, é muito perigoso. Você vai sofrer muito. E isso eu venho e trago uma reflexão. Esse é o mundo de Deus, onipotente, onisciente, onipresente, bondoso e caridoso e misericordioso. E aí eu assisti há pouco tempo um relato muito legal de uma mãe dizendo: Deus curou meu filho. Mas as pessoas não conseguem raciocinar que antes o mesmo Deus trouxe a doença. Gente, você pode pegar qualquer exemplo. Deus trouxe o pulmão de volta da minha filha de 5 anos, 8 anos. Após uma cirurgia, se relatou que houve ali uma recomposição total de um pulmão, que você poderia chamar de milagre. Mas aí, por desconhecimento da capacidade dos seres que podem nos ajudar, você atribui tudo a Deus. Mas esquece que antes, o mesmo Deus que está aqui em comando, que não passa vamos dizer assim, de uma vertente Anunnaki, ou seja, os Anunnakis até já perderam o poder e tem outra classe de seres dominantes já, isso aí em outro nível de conversa a gente fala,
Mas primeiro ainda na conotação Anunnaki, na conotação de seres de outros planetas que vieram e fizeram domínio, que foram os que trouxeram as religiões, que foram os que se denominaram deuses, são os Anunnakis, são eles. Só que, de novo, eles estão já em outro patamar. E já houve uma nova facção que tomou esse local. O líder maior negativo foi aprisionado e desintegrado. E nisso, o planeta está sobre, vamos dizer assim, o domínio de várias facções. De forma negativa, de forma etérica, de forma astral, que isso você só vai ter uma maior compreensão depois de ingressar nesse estudo e entender. O ponto essencial desse vídeo é: Deus, conforme as religiões trazem, nunca existiu. Ah, mas você quer dizer, Marcos, que você nunca rezou para esse Deus? Muito, é o que eu estou afirmando. Eu já passei 40 anos buscando entendimento, mudando de igrejas, porque eu sempre fui católico, mas eu ficava saltando de igrejas para ver se tinha uma melhor. E no final eu acabei identificando que nenhuma traz informações que possam te ajudar. E aí, de novo, existe uma camada hipnótica, energética e sobrenatural e mental, que estão nos religiosos. E se você quiser depois chamar um religioso para essa página, esqueça. Não chegou a hora dele. Ele vai continuar essa mesma estrada e nós que estamos nessa página precisamos de uma maior consciência, de um maior entendimento para seguirmos. Porque não se acaba quando você morre. Então você precisa, pelo menos, tomar conta da sua própria alma. É o mínimo que eu, enquanto consciência, posso deixar. É uma informação que você tem a capacidade de criar, ou melhor, de cuidar do seu próprio quanto energético, alma/fractal de alma. Então veja bem, diante de tantos fatos, e agora nós temos telas dopaminérgicas, né? Celularzinho, pam, 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 e nós temos IAs. Gente, numa fase como hoje, onde o chat GPT te serve até de consultório médico, você faz a pergunta correta sobre o medicamento correto para medicar o que você intenciona cuidar, e o chat GPT te dá uma belíssima informação, melhor do que muitos médicos hoje, que passaram aí 10, 15 anos numa faculdade estudando. Isso quer dizer o quê, gente? Que tecnologia não falta. O que falta é elevação moral. Ciência e ciências capazes de atestar o que a gente está falando também não falta. Porque se você quer entender um pouquinho o que é o campo que faz funcionar invisivelmente, exatamente o que nós estamos falando aqui, deu branco, como é que é? Da internet, o campo magnético da internet, 5G, 4G, né? Então, essa tecnologia 5G, 4G, 6G, esse mecanismo que a internet leva ao mesmo tempo, acima da velocidade da luz, uma imagem e uma transmissão em tempo real, você quer mais o quê? De prova de que a tecnologia já superou o humano em milhares de vezes no plano moral. Então, o que é que está faltando? A humanidade cuidar de si no aspecto moral, que aí é onde entra a sua capacidade de autoconcerto, no seu caráter, na sua fidelidade,
no seu comportamento com seus familiares, tudo de forma muito respeitosa, onde você se identifica muitas vezes incapacitado de ajudar, mas não tem nada errado com isso, apenas não é de sua competência, e você precisa entender isso para não se contaminar mais. Não trazer pessoas perturbadas e perturbadoras para perto de você, porque é você quem vai assimilar tudo isso. Então, em um mundo cheio de mazelas, onde nós temos aí, vamos contar só de Jesus para cá, nós temos 2026 anos falando que Deus existe. E aonde você me aponta uma melhoria da humanidade? Se nós temos aí a época tanto das cruzadas, como a época da escravatura, onde nossos bisavós, alguns negros, ou os nossos tataravós, ou algumas ligações portuguesas, onde a escravidão ainda hoje nem foi disseminada e nem foi equilibrada. Esse sofrimento da escravidão, ele não tem nem data ainda para se tornar um equilíbrio energético do planeta. E agora, nos tempos atuais, nós temos funcionando. Para quem não sabe ainda, busque um pouquinho de entendimento sobre casos Epstein, já liberados pelos Estados Unidos. E aí você vai ficar abismado. Puxa, que vida! Você vai dizer, como é possível um ser humano fazer isso com outro ser humano? E isso, você não viu nada ainda do que vai ainda ser mostrado, porque nós estamos em uma era tecnológica onde, se você busca, você encontra. Se você quer informação e quer tirar suas dúvidas, você vai encontrar. Nós temos IAs, inteligências artificiais, para isso. Mas, de novo, não estou trazendo nada para convencer ninguém. Se você não tem a capacidade ainda de entender um processo de desconexão das R's, fica calmo. Segue a tua estrada e lá na frente, talvez você poderá ter uma oportunidade novamente dessa magnitude que é cuidar de você mesmo. Hoje, encerrando o vídeo, Deus não existe. O velhinho de barba branca, o cajado que abre o mar, os 10 mandamentos trazidos pelos Anunnakis. Me diz aí, qualquer mandamento. Vamos dizer, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher alheia. Isso é o quê? É preciso até falar? É preciso dizer para você não matar o seu irmão? Seu irmão é bem casado com uma mulher lindíssima. É preciso dizer para você, olha, respeita a mulher do teu irmão. É preciso mesmo, em um mundo de hoje, 2026, com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, com ciência quântica bombando aí para quem quer informação. Física quântica e mecânica quântica. O lado que você pender, você vai encontrar informação de desconexão do sistema. E de novo, não digo nenhum nome aqui a ser seguido. Digo que você tem que ter informações para você entender o processo. E aí, no mundo de hoje de tecnologias atualizadas, você ainda está rezando para um Deus que você doa a sua própria energia para Ele mesmo causar sofrimento daqui a pouco para você mesmo, que o sistema é cíclico. Produzimos energia de sofrimento para sustentar o sistema, que o sistema mesmo traz esse sofrimento de volta, mas você nunca identifica a doença ou a dor ou o problema te chegando, seja lá um pneu furado, um acidente de carro, você nunca identifica que foi Deus que deu essa providência para você bater o carro. Você só identifica assim, graças a Deus nem morri. Então, leve na sua consciência que o inconsciente coletivo já traz, graças a Deus, tudo é Deus,
que Deus te abençoe. E isso vai perdurar. O importante é a sua consciência estar ciente do que é você e de que existem seres da criação, seres que criaram os corpos físicos, como os Anunnakis, seres que criaram nossas almas, como os filhos paradisíacos e as ordens, Voronandek e Lanonondek e Melquisedeque. São ordens de criação que você vai ter a oportunidade de conhecer a fundo. Para quê? Para que esse arcabouço energético traga para a sua mente a certeza de onde você está. De novo, sem precisar convencer ninguém, sem chamar ninguém, mas se você está aqui, é hora de cuidar de você e parar de perder energia, doando toda a sua energia para o sistema. Rezou para alguém? Você reza para levar energia para alguém que trouxe o sistema religioso para cá. E esses seres se alimentam da sua energia. E aí você vai precisar, quando desencarnar, de gradiente energético para entender esse processo. E se você está sempre doando, você desencarna, você pode ter uma leva de conhecimento, mas você vai desencarnar sem energia suficiente para caminhar, para se conectar, para conversar com alguém. Espero ter contribuído em algum momento, em algum ponto de esclarecimento mental, de que não se trata de, não, mas agora só existe demônio. Não é assim. Existem seres criacionais. Não, agora não sei para quem rezar, e nem precisa. Você começa a conversar com seres da sua equipe espiritual. Gente, é conversa íntima, é intuitiva. A conexão é através da glândula pineal. A conexão amorosa e verdadeira dos códigos que pertencem só a você, das ondas criptografadas, energéticas, que só você tem a capacidade de entender, é você quem dá esse comando, é você quem aprende a fazer. É você, insistentemente, que você tem um período o quê? De adaptação. Você vai, ao longo dos anos, ao longo dos dias, né? Deixou de rezar, mas vai conversar. Olha, meus guardiões, mentores, guias, seres do astral que estão nas minhas conexões neurais, de pensamento. Você vai começar a conversar com as suas próprias palavras. Isso não tem, vamos dizer assim, forma. Você pode receber orientação, mas uma forma ideal para você se conectar com a sua equipe espiritual é você quem cria. É você quem encontra. Abrace uma árvore, respire um ar puro, se distancie das reclamações, desliga mais os aparelhos eletrônicos de TV, e aí você começa a limpar a sua, vamos dizer, o que a ciência chama de energia toroidal, ou a sua onda de eletromagnetismo que funciona ao redor do seu corpo, ou seja, a sua onda de áurea astral, começa a limpar de acordo com seus movimentos. Essa limpeza é gradativa e isso causa o acesso, isso causa a sua reconexão com a sua verdadeira equipe. Não que as outras sejam falsas, mas que as outras só manipulam e roubam tua energia. E aí você faz uma desconexão para ver uma nova sintonia do que é você mesmo.